Olá, amigos! Eu estou gravando esse vídeo para falar sobre o goleiro do qual eu venho falando, com perdão da redundância, faz algum tempo. Joel Graterol, venezuelano de 25 anos. Muitos de vocês falam aqui, né, mas ele é muito baixo. De fato, 1,81 m, não é dos goleiros mais altos, mas é um goleiraço e mais uma vez arrebentou, dessa vez por um confronto da Sul-Americana. A gente vai falar mais sobre isso no vídeo, sempre lembrando que este vídeo tem o oferecimento do OneFootball, melhor aplicativo de futebol do mundo. Você quer saber as estatísticas sobre Joel Graterol, sobre Santos, um goleiro que está próximo do Flamengo, sobre Martim Campanha, goleiro uruguaio de seleção que está no Al-Batin da Arábia Saudita e foi sem custo do Independiente para a Arábia Saudita, ou seja, falha no scout de vários times do futebol brasileiro. Martim Campanha era um goleiro que poderia atuar por qualquer time do futebol brasileiro, à exceção, claro, do Palmeiras, talvez do Grêmio, que tem bom goleiro, o próprio Atlético Paranaense, mas poderia ser um ótimo goleiro para várias equipes do futebol brasileiro. Então, todas as estatísticas no melhor aplicativo de futebol do mundo que você baixa de graça aqui, no link, no primeiro link, na descrição deste vídeo. Tá? Para ser de graça, você tem que baixar aqui. E claro, vai dar uma força aqui para o canal, vamos mostrar aos nossos parceiros a nossa força e vamos dar uma moral também para o professor de guitarra e violão Átila Reis, entrando aqui no site dele, você vai marcar uma aula de guitarra ou violão, um dos dois, se você quiser, gratuita, de qualquer lugar do mundo, tá? De forma gratuita. Você vai gostar e aí vocês vão se acertar em relação aos valores e à periodicidade do aprendizado. Bom, Joel Graterol, goleiro venezuelano, e vale colocar um contexto aqui. A Venezuela revelou dois bons goleiros praticamente simultaneamente, né? O Farinhês, que hoje é goleiro do LAN, da França, goleiraço, foi para o futebol europeu, e o Joel Graterol, de quem eu venho falando há tanto tempo. Ah, quanto custa o Graterol? Não mais do que €1 milhão. Ah, Bernardo, mas é caro. Bom, é um goleiro de 25 anos, ou seja, um goleiro para 10 anos, e a gente está falando, por exemplo, da possibilidade, diria mais do que a possibilidade, a iminência de o Flamengo pagar R$20 milhões por um goleiro que vai fazer na semana que vem 32 anos de idade, que claramente trata-se de um bom goleiro, evidentemente o Santos, mas claramente já não está na melhor fase da carreira dele. Lembro também que não há possibilidade nenhuma de João Paulo dos Santos ser contratado pelo Flamengo. Hoje, se não é o melhor, é um dos principais jogadores da equipe do litoral paulista, do Santos no caso. E o Santos, como vai tentando se recuperar aí de uma crise financeira muito grave, aliás, um trabalho bom, bem feito pelo presidente Andrés Rueda, ele tem em João Paulo os principais ativos, ou seja, um jogador que saindo do Brasil, não sei se para o futebol europeu, mas de repente para o MLS ou futebol do Oriente Médio, e o Santos pode faturar algum dinheiro, uma vez que o mercado chinês está praticamente fechado. Mas falando sobre Graterol, na partida em que a equipe dele, o América de Cali, perdeu para o Independiente Medellín por 2-1 no estádio Atanásio Girardot, na cidade de Medellín. O América de Cali é um time horroroso, aliás, me surpreende. A fase muito ruim faz tempo. Foi um time que foi campeão colombiano em 2020 com o Alexandre Guimarães, o Alexandre Guima, que depois foi para o Atlético Nacional de Medellín, ficou 5 anos na segunda divisão do futebol colombiano, uma das equipes mais tradicionais do futebol deste país, com um tri-vice-campeonato, inclusive, de Libertadores da América, em 85, 86 e 87. 85 para o Argentino Júnior, 86 para o River Plate, no primeiro título do River, e 87 para o time do Peñarol. E ele fez 5 defesas na partida, sendo 4 de chutes, de finalizações do adversário de dentro da área, inclusive um pênalti. Ah, foi um pênalti mal batido, não. Primeiro, quem bateu o pênalti foi o Pons, Luciano Pons, que é artilheiro do Campeonato Colombiano com 7 gols, jogador do Independiente Medellín, e bateu o pênalti bem pra caramba, no cantinho, no canto esquerdo do Graterol. Graterol foi a bola de forma limpa, não se adiantou nada disso, uma defesaça, mais uma desse goleiro que é excepcional. Não falo nem sobre o Flamengo, falo sobre vários times do futebol brasileiro que tem uma situação financeira melhor. Seria um excepcional goleiro, também com uma característica muito boa de lançamentos, né? Assim como o Santos, ou seja, é o tipo do goleiro que o Paulo Sousa procura, goleiro que participe do jogo, que toque bastante com a bola, na bola, melhor dizendo, com os pés, que participe da construção do jogo, com lançamento, seja no processo de saída de bola, no caso, com 3 zagueiros
do América de Cali. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Então, fica mais uma vez aqui o apelo para que clubes do futebol brasileiro observem Joel Graterol, goleiro espetacular. Falando sobre os times do Rio de Janeiro envolvidos nas disputas de competições mata-mata, o Vasco da Gama deu um tremendo vexame. Na real, teve uma sobrevida na Copa do Brasil. Já era para ter sido eliminado pela Ferroviária no jogo da semana passada, em Araraquara, quando teve em Thiago, seu goleiro, seu principal jogador. Foi um time que limitou-se a se defender naquela partida. E agora com o Juazeirense, empate por 1-1, nos pênaltis, o Vasco acabou se dando mal com o Anderson Conceição recuando a última cobrança. Então o Vasco está eliminado com justiça, aliás, da Copa do Brasil. O Vasco é um time muito fraco, com bons valores, é bem verdade, formados na base, formados na canteira de São Januário. Eu vou citar aqui Gabriel Peck, Juninho, Riquelme e tem o Figueiredo, né? Para mim não foi necessária a contratação do Getúlio, por exemplo. Tampouco foi necessária a contratação do Raniel, sendo que o Vasco tem um centroavante, para mim, com qualidade superior a esses dois jogadores já citados. E o Fluminense passou num teste fundamental da sua temporada, vencendo o Olímpia do Engenhão, com grande atuação do Germancano, 2 gols dele e um golaço do Luiz Henrique. O Luiz Henrique joga muito, ponta direita do time do Fluminense. Eu acho que não vai durar muito tempo no tricolor das Laranjeiras, não. E mantenho aqui o que eu sempre disse, né? O Fluminense é um time melhor com o Cano do que com o Fred. Por quê? Um processo melhor de marcação na saída de bola do adversário. É um jogador mais vigoroso, né? Não pode não ser um primor tecnicamente, como é o Fred até hoje. Técnico, o camarada não desaprende, ele tem esse dom. O Cano não tem muita técnica, mas é um finalizador nato. E o Fluminense se complicou no primeiro tempo, fez um gol 1-0 com o Cano, e depois o Fábio, numa falha bizonha, entrega a bola para o Délis Gonzalez fazer o gol do empate. Mas aí, logo na volta do intervalo, o Fluminense, melhor dizendo, faz o seu segundo gol com o Luiz Henrique, uma jogadaça pela ponta direita, e depois deslancha para vencer por um ótimo placar de 3-1. Me surpreendeu negativamente o time do Olímpia nessa partida. Foi um time que contrariou a sua vocação ofensiva nessa sua nova versão, dirigida por Júlio Cáceres, ex-zagueiro, um time que vinha jogando muito bem. Foi a primeira derrota do Olímpia em toda a temporada. O time não jogou bem, não jogou bola, né? Foi um jogo de vários cartões amarelos, inclusive para a equipe paraguaia. O Fluminense é o tipo do time que ninguém vai querer enfrentar na fase de grupos da Libertadores da América. Lembrando que, como vem na pré-Libertadores, eu acho que vai confirmar a vaga em Assunção, pode sim enfrentar qualquer time brasileiro na primeira fase. Tá certo? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.